Palestra do Guia do Petor, número 000. Entrega total. Saudações e bênçãos, meus queridíssimos amigos aqui presentes. Nas palestras mais recentes que eu tive o privilégio de dar para vocês, eu frequentemente enfatizei a importância de fazer uma entrega total à vontade de Deus. Esta é uma ênfase muito diferente daquela a que se deu prioridade nos primeiros anos dessa transmissão. Embora na época eu tenha feito referência à necessidade de entrega à vontade de Deus, isso não foi enfatizado e a maioria de vocês não compreendeu o significado mais profundo desta advertência. Mas agora nós estamos lidando com o segundo estágio do Petor, no qual aprender a viver através da consciência maior, ou através do que eu chamei o eu real, é nossa meta principal. Muitos dos meus amigos que agora seguem este caminho e que ainda não chegaram ao estágio da grande transição, pode achar que esta palestra está além do nível do qual vocês precisam trabalhar agora. Eu lhes peço que confiem, pois chegará o tempo quando minhas palavras nesta palestra serão precisamente aquilo que vocês precisam ouvir. No segundo estágio do Petor, sua entrega a Deus se torna prioridade. Em vez de olhar para este sentimento de entrega como uma experiência ocasional que vocês podem procurar e atingir durante a oração ou a meditação, vocês aprenderão a visualizar a possibilidade de viver neste estado de entrega o tempo todo. Imediatamente vocês devem se perguntar quais são os problemas que vocês enfrentarão ao tentar alcançar isto. Os problemas são dois. Primeiro, vocês vão descobrir a relutância de abrir mão do que é familiar. Vocês todos já estão bem familiarizados com essas tendências de resistir ao novo. Às vezes, parece só porque algo é novo. Mesmo que uma parte de vocês possa desejar ativamente fazer uma mudança, a qual vocês confiam que irá lhes trazer felicidade e expansão maiores, vocês encontrarão outra parte que resiste teimosamente a isso e faz tudo o que pode para fincar o pé e dizer não. Essa resistência à mudança tem acompanhado fielmente seus passos o tempo todo ao longo desse caminho, e agora ela poderia se tornar mais feroz e perniciosa. Como devem lidar com ela agora? A maneira mais efetiva de lidar com essa resistência do tolo e amedrontado pequeno ego é continuar a rezar por e criar experiências do estado de união. Esses pequenos gostinhos do divino são tão doces para a alma que, uma vez experimentados, ela anseia cada vez mais por eles. Portanto, nesse trabalho, vocês não assaltam a resistência. Ao contrário, vocês acostumam ela a se afastar de um medo do novo, dando-lhes gostinhos deliciosos do que a esfera mais adiante. Vocês podem perguntar: como é que alguém cria esses gostinhos? É claro que não existe pílula mágica que vocês possam tomar que produza esses estados sob encomenda.
eles vêm da graça de Deus e, por isso, não podem ser tomados ou previstos. Mesmo tentando ir à força em sua direção, vocês podem apenas conseguir afastá-los ainda mais. Mas isso não quer dizer que nada possa ser feito. Alguns anos atrás, eu dei uma palestra sobre o assunto do sentimento cósmico. E naquela palestra são dadas 4 chaves ou pré-requisitos para se alcançar esse estado de consciência. Eu não irei repeti-las agora, pois vocês podem revisá-las por si mesmo. Contudo, eu irei me estender sobre a 4ª chave, que é a capacidade de se conectarem com seu mais íntimo núcleo divino. Como eu afirmei anos atrás, a 4ª chave é sobre a meditação. E existem várias das minhas transmissões que dão instruções sobre como experimentar contatar com o divino interno através da meditação. Contudo, vocês tendem a pensar na meditação muito mais em termos de um evento específico ao qual vocês se dedicam 1 ou 2 vezes por dia. A prática da meditação para aprender a entrega total é uma meditação contínua que vocês praticam com todos os momentos acordados do dia. Aqueles de vocês, meus amigos, que ainda estão trabalhando nos estágios preliminares do Petor, podem, ao ouvir esta palestra, protestar que está sendo exigido muito. Vocês podem sentir que tal requerimento tornaria impossível a vocês pensarem outra coisa, que interferiria com o ganhar a vida ou criar uma família. Mas esse não é o caso. Esta seria uma má interpretação do sentido do que eu digo, pois esta atividade meditativa que eu estou recomendando não toma o lugar de mais nada em sua vida. Ao contrário, ocorre simultaneamente e lado a lado com tudo o mais em sua vida. É possível, por exemplo, aprender a prestar atenção ao seu corpo e à sua respiração durante todo o dia enquanto vive a sua vida. E também possível aprender a notar cuidadosamente o fluxo de todos os seus pensamentos e sentimentos enquanto vive a sua vida. Alguns dos meus amigos já aprenderam a fazer esta meditação bastante bem. Então, o que eu estou propondo agora é mais uma lente através da qual vocês olham para si mesmo enquanto vive seus dias sobre a Terra. E essa lente é a pergunta: eu estou agindo agora a partir da minha própria vontade ou eu estou entregue à vontade de Deus? Haverá momentos em que vocês estarão se observando com esta questão em mente, em que não saberão imediatamente a resposta à pergunta. Mas frequentemente vocês serão capazes de discernir logo quando estão agindo a partir da sua pequena, rígida, controladora e medrosa vontade. E quando, ao contrário, vocês estão sendo seu eu real e agindo com confiança e espontaneidade, o que, de fato, é sinônimo com fazer a vontade de Deus. À medida que vocês se dedicam a esta prática, mais e mais, vocês aprenderão muitas novas coisas sobre si mesmo, a partir de uma nova perspectiva.
Vocês aprenderão em que áreas está mais entrincheiradas a sua vontade. Vocês aprenderão onde é que mais insistem em tomar as decisões em vez de confiar que Deus sabe verdadeiramente o que é melhor para vocês. E tendo esse conhecimento, vocês então serão capazes de fazer o trabalho necessário para afrouxarem esses lugares apertados e aprenderem como abrir mão mais completamente e deixar Deus agir. Esta meditação a todo momento não é certa agora para todos vocês, meus amigos. Para muitos de vocês seria prematuro se dedicarem a isso agora, mas insisto que tenham fé de que, se continuarem a fazer o trabalho do Petor, chegará um tempo quando isso será o próximo passo apropriado. Eu disse antes que os problemas que enfrentarão são 2. A segunda maior área de resistência virá na forma do medo da morte. Ao ouvir isso, primeiro vocês podem se surpreender. Vocês descobrirão o medo da morte enterrado debaixo de tantos outros problemas aparentemente diferentes. Agora ele aparece aqui também? Sim, ele aparece. A forma é aquela do medo da morte, coberta por dormência, coberta por uma espécie de bravura adolescente. Vamos começar explorando primeiro o nível mais alto desta forma. Digo, forma avisadamente porque nós, do mundo do espírito, somos capazes de ver essa criação que para vocês é puramente emocional e psicológica, com uma forma observável de fato, definindo o espaço de certa maneira e com cor e dimensão. Então, bravura adolescente, o ser humano sente conscientemente algo assim. Eu agora sou o dono da minha vida, eu o capitão do meu navio. Eu tenho trabalhado as questões da minha personalidade e os defeitos do meu caráter durante anos e tenho feito grandes progressos. Como eu disse antes, o conteúdo desta palestra é direcionado para aqueles que já se trabalharam bastante e já fizeram um progresso substancial no caminho. Agora eu estou pronto para trabalhar na próxima grande meta, viver a minha vida em entrega total à vontade de Deus. Eu estou pronto e disposto a fazer isto. Agora, como é que eu faço isso? À medida que continuam explorando conscientemente sua intenção e seus sentimentos em relação a isso, vocês podem encontrar uma sensação de quebra-cabeça, tipo, eu me sinto muito disposto, mas parece que eu não tenho ideia do que seja o próximo passo. Este é o nível da dormência. Se vocês não tiverem cuidado e conscientes do que está acontecendo, essa dormência pode levá-los a acreditar que toda essa disposição é falsa e infrutífera. E vocês, então, seriam tentados a desistir e voltar para a sua agora razoavelmente feliz vida humana. A sensação de dormência é de não saber o que fazer, está precisamente ali para esconder o que está debaixo dela. O medo da morte em mais uma outra forma ou aparência. O sentimento cósmico em sua verdadeira plenitude é aquele no qual o ego morre.
Quando vocês têm apenas um gostinho do sentimento cósmico, a morte do ego é momentânea. Quando a experiência de iluminação é um pouco mais profunda, a morte do ego dura mais. E alguém pode de fato ter o tempo de experimentar a sensação do ego se esquirando de volta. E, permita-me assegurar-lhes, se esqueirará de volta. Isso não é necessariamente uma tragédia, embora às vezes possa ser sentido assim pelo buscador espiritual. Vocês humanos não são capazes de uma repentina e total mudança de nível. Seus sistemas de energia não estão ainda expandidos o suficiente para que sejam aptos a lidarem com uma mudança de tamanha magnitude e, portanto, vocês recebem pequenos gostinhos dos sentimentos cósmicos para que sua capacidade de tolerá-la possa aumentar com o tempo. A experiência de perder o ego por 1 ou 2 minutos é também, na maioria dos casos, uma experiência de prazer substancial. Isso não deveria surpreendê-los, pois ocorre o mesmo durante uma experiência de orgasmo verdadeiramente plena. A experiência sexual, desta maneira, é como um pequeno pré-gostinho do prazer da consciência cósmica. Por que então alguém ia querer resistir a uma experiência assim? Ora, pela mesma razão que os humanos resistem tão frequentemente ao prazer sexual pleno e aprendem a reduzi-lo, controlá-lo e torná-lo menor. Essa ideia pode ter-lhes parecido absurda quando vocês começaram o caminho da autoexploração e transformação. Mas certamente agora vocês já descobriram em si mesmos estas correntes irracionais e autossabotagem. Contudo, sentir esse tipo de prazer não é realmente do que se trata nessa experiência. Isso é, ao contrário, um efeito colateral que pode estar presente num grau maior ou menor. Mas importante é a abertura constante de saber e fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Quando vocês começam o dia com esta intenção, vocês começam o dia com meditação e oração e uma renovação de compromisso. Então, atravessando o dia, mesmo em questões mundanas, como escolher seu café da manhã e as roupas que vão vestir, vocês estão abertos à inspiração. Isso é claro, não significa que vocês, antes de vestirem, rezem a Deus e lhes diga, por favor, o que usar. Isso seria entender mal o princípio. Ao contrário, vocês prestam atenção para não agirem inconscientemente, ou automaticamente, ou apressadamente. Vocês aprendem a fluir através das ações de suas vidas, sentindo a cada momento se essa ação é harmoniosa e certa. E se vocês sentirem um desconforto momentâneo, façam uma pausa e orem por clareza, por compreensão e pelo que os fez parar e investigar. Dentro disso tudo, vocês são humildes. Vão olhar novamente para a forma sobre a qual eu falava. Na base da forma está o medo da mudança
e medo da experiência da morte do ego. Esse medo não é habitualmente, conscientemente presente em vocês. Não há necessidade que ele esteja presente. Repito, não há necessidade que ele esteja presente, pois seu ego muito raramente experimenta qualquer perigo de um fim para si mesmo. Mas ele existe sempre e virá para frente quando o ego experimentar uma ameaça desse tipo. No topo da forma está o que parece ser uma autoconfiança simples, um sentimento de quererem prosseguir se apenas souber em que direção vocês devem prosseguir. No meio da forma está o limbo da dormência, do deu branco e da confusão. Vocês precisarão aprender a deixarem cair a máscara da camada de cima e entrarem plenamente no limbo da confusão. É apenas vivendo nesse limbo por algum tempo que vocês começam a aprender que a questão não é realmente como faço para experimentar o sentimento cósmico, mas ao contrário. Por que é e como é que eu estou quase sempre fugindo do sentimento cósmico? Isso é uma vez que vocês verdadeiramente deixarem cair a máscara da disposição ansiosa e têm vivido o limbo por um tempo. Vocês começarão a ver como, de fato, a parte de vocês com a qual se identificaram mais no passado não quer o sentimento cósmico de jeito nenhum. Isso pode ser difícil para alguns de vocês entenderem da primeira vez. Eu tentarei tornar isso um pouco mais claro agora, embora isso se torne plenamente claro apenas depois que vocês tenham passado algum tempo praticando as sugestões que faço nesta palestra. Mas, por ora, aqui está alguns esclarecimentos pelo menos no nível conceitual que possam ajudá-los. Eu falei um momento atrás da parte de vocês com a qual vocês mais se identificaram até agora. Esta parte é precisamente o ego. Faz todo sentido que, no estado humano, vocês viessem a aprender a pensar no ego como sendo vocês, pois é para isso que levam todas as experiências do bebê e da criança pequena. E se o jovem humano não aprende a desenvolver um senso de si como um ego, ele viverá em alguma forma de confusão mental e talvez doença mental. Portanto, para uma criança humana, a caminho de se tornar um adulto, desenvolver um ego forte é um sinal de saúde. Contudo, um aspecto da realidade do ego é a ilusão de que todos nós somos pedaços separados de consciência. É essencial para a criança aprender a se perder nessa ilusão, precisamente porque ela estará vivendo a sua vida rodeada por outros egos que estão convencidos da verdade dessa ilusão. E, portanto, para sua segurança e sanidade, ela precisa acreditar o que todo mundo acredita. Mas num diferente nível de realidade, é a tarefa dos seres humanos verem através da ilusão e superá-la. Eu penso que vocês agora podem sentir que existem vários níveis do seu ser. Todo o condicionamento da infância e todas as lições de autopreservação, por exemplo, que se apegam ao sentido do ego como sua posse mais preciosa e sua maior garantia de segurança.
Esses níveis de vocês, muitos dos quais se tornaram inconscientes, não têm compreensão dos conceitos de eu real e de sentimento cósmico. E, portanto, enquanto vocês estão simplesmente brincando mentalmente com essas ideias, vocês, como ego, não são ameaçados e pensam que provavelmente gostariam de experimentar esses estados de consciência. Porém, quando vocês, de fato, começam a ficar perto de um sino de alarme disparado no ego, ele faz o que pode para fugir. Eu vou resumir. Nosso assunto é a entrega total à vontade de Deus. Certamente, vocês irão lembrar as transmissões anteriores nas quais eu expliquei que tal entrega total é a verdadeira tarefa do buscador espiritual. Nesta palestra, eu enfatizei que o estado de entrega é algo que, definitivamente, é para existir o tempo todo. Eu passei algum tempo descrevendo as barreiras para alcançar esse estado. A primeira é a resistência geral à mudança, que no fundo é inércia, indolência. No começo, tal inércia pode parecer ser uma parte relativamente inocente da vida humana, mas observada mais profundamente. Ela é vista mais apropriadamente como o mal da inércia. Pois é, no fundo, a mesma preguiça da matéria que resiste à transformação em luz e espírito. É o vazio resistindo à plenitude. É a escuridão resistindo à luz. A segunda barreira, mais uma vez, é o poderoso medo humano da morte, empurrado para o inconsciente, mas mesmo assim afetando suas ações em cada momento que vocês estão acordados. É a ação da própria vontade em vocês que procura negar a morte e enganar a morte. Num certo nível de ser, vocês experimentam cada pequeno triunfo da vontade do ego como uma derrota do poder da morte. Por outro lado, é permitido e sofrendo livremente todas as pequenas mortes da vida que vocês aprendem passo a passo a se entregarem mais plenamente à vontade de Deus. Essa é uma parte do significado da grande história de Jesus Cristo. Enquanto orava no jardim de Getsemane, ele previu sua morte. E embora experimentasse o medo e o horror que qualquer um num corpo humano sentiria diante desse prospecto, mesmo assim, ele se entregou totalmente à vontade de Deus. Ao se entregar plena e conscientemente ao poder da morte, porque esta era a vontade de Deus, para ele então, ele demonstrou a realidade da vida eterna e mostrou o caminho para os seres humanos. Eu tenho sugerido 2 auxílios para superar as barreiras à entrega e a experiência do sentimento cósmico. Embora na realidade esses 2 auxílios sejam simplesmente aspectos diferentes de um exercício de consciência, eu tenho recomendado uma forma de disciplina da consciência, na qual vocês aprendem a atravessar cada momento do seu dia prestando muita atenção em cada momento, a sua posição no espectro da vontade do ego e entrega à vontade de Deus. Essa experiência é para ser feita gentilmente, sem tentar forçar nada, pois esse não é, de jeito nenhum, um exercício daquilo que se pensa como o poder da vontade. Pois vocês não podem se forçar à entrega.
Ao contrário, esse exercício é um esforço concentrado para que se lembrem de olhar para si mesmo cuidadosamente durante o dia inteiro e simplesmente notar com objetividade quando estão agindo pela vontade do ego ou quando estão entregues. Vocês irão provavelmente se surpreender ao notar com que frequência e com que força trabalha a vossa vontade do ego. Não deixem que isso os desencoraje. Isso não significa que vocês estarão fazendo errado o exercício, pois uma das maiores metas desse exercício é precisamente que vocês descubram a verdade disso por si mesmos. Simplesmente ouvirem algo sobre si mesmo nunca é tão doloroso quanto aprenderem a experimentar a realidade disso por si mesmo várias vezes por dia. Enquanto vocês observam o trabalho da vontade do seu ego, você está vendo também, ao mesmo tempo, sua resistência de experimentar o sentimento cósmico. Isso, então, leva para a segunda sugestão que tenho feito. Eu tenho recomendado fortemente que vocês observem suas atitudes relativas a alcançar o sentimento cósmico, acompanhada pela morte do ego, e fiquem de olho para descobrirem como vocês têm vivido numa máscara em relação a essa questão. Não é necessário dizer que essa é uma descoberta única. Pelo contrário, vocês descobrirão como suas supostas tentativas de alcançar a ausência do ego acabam sendo apenas outras formas mais de esconder o enfraquecimento do ego. Mas no curso dessas explorações, seu ego será, de fato, humilhado muitas vezes, e de todas essas humilhações do ego são em si e por si boas para a alma, para o eu real. Com o tempo, à medida que vocês continuam a prestar atenção, mais momentos do sentimento cósmico cairão sobre vocês. Com o tempo, será menos difícil viver por longos períodos durante o dia em consciência meditativa. De fato, vocês descobrirão que viver em consciência meditativa não é verdadeiramente um grande esforço, mas ao contrário, é o modo mais prazeroso de viver. Quando vocês atingem o nível do Patchwork, no qual a entrega total a Deus é o foco, vocês não mais estarão trabalhando segundo a velha maneira para superarem certas falhas do caráter. Ao contrário, vocês estarão trabalhando em viver cada momento num estado de entrega cada vez maior. E é aqui que o seu relacionamento com Jesus Cristo se torna ainda mais importante. Como é que é isso? As histórias de Cristo que têm chegado até vocês nos evangelhos incluem a história do Cristo como um curador dos doentes e dos aflitos. Essas histórias não são as invenções de devotos ou crédulos. O Cristo verdadeiramente curou os fisicamente doentes. E ele expulsou demônios daqueles que eram psicológica e espiritualmente aflitos. Quando seus discípulos perguntaram sobre essas curas, ele lhes disse: sua fé a salvou, sua fé o curou. Existe nisso uma profunda lição para vocês e para toda a humanidade. Quando vocês estão bastante longe
no caminho da autotransformação, quando vocês atingiram o nível de trabalharem na entrega total da vontade do ego, vocês podem ter fé que o Cristo vai curar aquilo que sobra em vocês para ser curado. Eu direi isso novamente em outras palavras. Num certo ponto, depois da grande transição, depois da mudança para o segundo estágio do Petor, quando vocês estão trabalhando para viver no eu real, de acordo com a consciência maior, vocês podem trabalhar em suas questões remanescentes de uma nova maneira. Essa maneira envolve entrega à vontade de Deus, entrega ao Cristo como a forma humana que Deus tomou para que viesse mais que a metade do caminho, para encontrar com seres humanos. Aprender a entrega à vontade de Deus não é, no fundo, diferente do que aprender a se entregar ao Cristo, pois ele disse: eu e o Pai somos um, mas ter o Cristo como seu foco pode tornar esta questão mais fácil para vocês, considerando que o Cristo está mais próximo da energia humana. Com o Cristo, a jornada de fazer contato com Deus não é mais tão árdua. Com o Cristo, a energia do coração pode ser engajada mais facilmente. E a força do amor pode, então, fazê-los mais adiante. À medida que vocês aprendem a ter fé completa em Cristo, então vocês podem descarregar de seus ombros os fardos de suas imperfeições que vocês carregam ainda. Vocês podem dá-los ao Cristo e Ele os carregará por vocês, ou Ele irá alterá-los de modo que não mais serão fardos. Vocês entendem? Tomem um momento agora para se perguntarem se entendem isso. À medida que vocês aprendem a entregar a vontade do ego, o que inclui sua noção de autoimportância, de que tudo depende de vocês, vocês podem, por sua fé no Cristo curador, vocês podem entregar para Ele as peças restantes do seu eu inferior. Isso não significa tomar a saída mais fácil, ou serem preguiçosos espiritualmente, ou tentarem conseguir algo por nada. Aquelas pessoas simples da Palestina, sobre as quais vocês leram nos evangelhos, não estavam tentando enganar a vida e conseguir algo por nada. O Cristo disse para elas: sua fé os salvou. Ter uma fé tão grande e agir a partir dela é um ato de coragem maravilhoso. Abrir mão da noção de que você sabe o que é melhor para você, até melhor do que sabe Deus, é extremamente difícil para o ser humano. Arriscar esperar tanto assim, arriscar ser tremendamente desapontado, arriscar parecer e sentir-se tolo, todos esses traços humanos tentam impedi-los de ter fé plena e amor. Então, o que eu estou sugerindo é que vocês podem aprender a sentir e a orar. Eu tenho fé de que Deus me ama. Eu definitivamente não sofrerei nenhum dano. Eu confio que Jesus Cristo tem poder suficiente para curar em mim o que precisa ser curado. Esse é o nível do milagre que está disposto para vocês. É claro
Isso é uma questão de grau e vocês vão aprender a aprofundar a sua entrega, a sua fé em degraus. Meus queridíssimos amigos que trabalham neste caminho, permitam que essas palavras penetrem o seu ser. Não é suficiente ouvi-las ou vê-las uma vez. Usem-nas como assunto para a meditação. Se existem partes que vocês não entendem, peçam ajuda aos seus amigos do Patchwork e aos helpers. Aprendam a ter fé. Se vocês não têm fé, agora não concluam que isso seja verdade para sempre, pois vocês podem identificar o que bloqueia sua fé e vocês podem aprender a pedir novamente sua fé plena. Uma maravilhosa maneira de ser os aguarda. Isso não é uma promessa de felicidade no céu. E vocês não precisam esperar morrer para pedi-la. Uma nova e maravilhosa maneira de ser é seu direito de nascença. Mas vocês devem fazer o trabalho de encontrá-la e de fazê-la sua. Sua tarefa é muito grande, mas ela não é impossível. À medida que encontram a si mesmo, vocês também fazem um trabalho maravilhoso para a causa maior da luz e do amor. Sejam abençoados, estejam em Deus, aprendam a alegria da entrega à vontade de Deus e a fé no poder amoroso de Cristo, o curador.